Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, o nosso tema é a inerrância da Bíblia. A Bíblia não contém erros. Nós falamos da inspiração da Bíblia, que Deus inspirou os homens, e nós vamos agora, vamos falar nessa lição sobre a inerrância. A Bíblia não contém erros. Mesmo que alguns dizem, mas está errado isso, está errado aquilo. Não tem nada errado, meus irmãos. O que está acontecendo muito hoje, o que está acontecendo é que muitas versões de Bíblia, Bíblia do fulano de tal, Bíblia do fulano de tal, estão sendo introduzidas algumas frases, troca uma vírgula de lugar, mas isso é proposital, viu? Isso é proposital daquele que às vezes, meus irmãos, é o artista, não sei quem, só é usado o nome dele. Só é usado o nome dele. Então isso é proposital para quê? Para tirar o sentido da escrita, tirar o sentido da escrita. Eu não vou nem falar das palavras que são mudadas. Porque às vezes a gente pega uma Bíblia com a linguagem de hoje, muito boa, né? Nos traz alusão, não traz palavras tão arcaicas, traz um entendimento mais fácil, mas tem outras que trazem um outro sentido para a frase, um outro sentido para o texto. E esses são os prejudiciais. Tem aquelas também que, como a das Testemunhas de Jeová, que é tirado algumas palavras e colocado outras, aí muda totalmente sentido. Tem aquela também dos Mormons, que também muda o sentido de uma forma bem nítida. Mas essa que eu estou dizendo troca uma frase, coloca uma palavrinha ali e tal, aquela coisa, para mudar o sentido da mensagem. Esse é o problema. No nosso textuário que está em Mateus capítulo 5, versículo 18, diz assim: Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A Bíblia, ela é inerrante e ela está se cumprindo dia após dia, ou seja, não pode ser mudado. Tudo acontece. A Bíblia é tão certa naquilo que fala, é tão precisa, que as coisas estão acontecendo, meus irmãos, de uma velocidade tão grande. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala, muitos não creem na Bíblia, muitos não querem saber da Bíblia, muitos não querem dar ouvidos para aquilo que está na Bíblia. Mas a verdade é essa, meus irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo, sim. Está se cumprindo. E o que nós vemos aqui é que tudo que está na Bíblia não pode se omitir, tem que se falar. Alguns tiram algumas coisas da Bíblia para poder o quê? Omitir a verdade que nela está escrito. E aí vai aquilo que eu falei no começo, acerca de mudar uma vírgula de posição, acerca de introduzir uma palavra ali que fica mais bonita, ou que não vai ferir, que não vai trazer consciência de arrependimento. Isso é um perigo. Na verdade prática, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A Bíblia é incorruptível. A Bíblia é incorruptível. Por isso que eu digo para os irmãos que nós cristãos temos que pegar uma versão mais fiel ao original. Mais fiel ao original. Porque, como eu disse, muitas versões hoje estão colocadas. Porque eu disse mais fiel ao original? Porque a questão de mais fiel ao original, que foi traduzido do grego, do hebraico, para nos trazer mais um entendimento. Por quê? Porque se a gente pegar, meus irmãos, qualquer versão, qualquer uma, vou pegar qualquer uma aí, tá tudo certo. Não, meus irmãos. Mas a Bíblia é a Bíblia, mas o problema são as versões da Bíblia. A Bíblia em si não tem problema nenhum. Não tem problema a Bíblia. A Bíblia é inerrante. A Bíblia não contém erros. O problema é que muitos estão fazendo a sua própria versão. Esse é o problema. Mas tem versões que são fiéis ao original. E é essa que nós temos que procurar. Nós, assembleanos, usamos muito a João Ferreira de Almeida. Eu acho ótimo, uma versão ótima. Mas os reformados, os presbiterianos, gostam mais da NVI, porque vai mais... Por isso que, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com as versões que nós estamos comprando, com as versões que nós estamos lendo. Porque a Bíblia não tem problema nenhum, a Bíblia não tem erro. O que está acontecendo muito hoje, alguns erros estão sendo apontados, nas versões que muitos estão colocando. Eu não estou dizendo que a NVI tem erro, nem a João Ferreira de Almeida é a melhor que aquela.
A NVI, que é muito usada pelos reformados, e a João Ferreira de Almeida, divergem acerca de doutrinas. Algumas coisas ali da doutrina, que a NVI enfatiza mais uma coisa, a João Ferreira de Almeida, mas a questão é de trocar a palavra, de colocar como se a Bíblia estivesse atestando um pecado que a pessoa está cometendo. E aí que vai a versão errada. A versão errada. Essa sim é o que eu estou dizendo. Como agora nós temos a Bíblia que não dá para usar essa palavra, né, meus irmãos? Desse movimento que tem crescido muito, que sempre todo ano tem um desfile na Paulista. Os irmãos já sabem o que é. Então, já tem a Bíblia deles, já há muito tempo. A Bíblia nos Estados Unidos e também aqui no Brasil já tem a Bíblia deles, ou seja, que atesta aquilo que eles fazem. Amém? Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 21, e Hebreus capítulo 10, do versículo 15 ao 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Versículo 17 de Mateus capítulo 5. Jesus ele veio cumprir a lei, ele não veio anular a lei. Ah, mas então a gente tem que guardar o sábado, porque é carne de porco. Irmãos, isso eram culturas da época. Deus instituiu para o judeu o sábado, para que ele pudesse cultuar, para que ele pudesse meditar acerca de Deus, para que ele pudesse estar mais tempo com a família. Isso era uma questão cultural. Para nós é uma questão espiritual. Qual que é? Nós temos que ter um dia específico para adorar a Deus. É isso que quer dizer. Ah, mas e a carne de porco? O porco, nos dias de Jesus, era imundo por quê? Porque era mal cuidado. Hoje nós temos, claro, tem que saber preparar bem a carne, saber fazer o negócio direito. Porque, claro, assim como a carne de vaca, a carne de porco é uma carne mais sensível. Então pode dar problema sim. Mas as guerras que sofreram, pessoas que passaram fome, tudo, hoje você come de carne de porco, carne de vaca, carne de tudo, meus irmãos. Na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que é mais notório isso da fome numa guerra, e até mesmo nesses países que tem ainda a fome ao extremo, as pessoas comem de tudo. Tudo aquilo que anda, meus irmãos, para matar a fome, come. E aí vai dizer o quê? A pessoa está em pecado, que está matando a sua fome? Então tomemos cuidado com algumas coisas. Mas Jesus ele veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei espiritual e também moral. Jesus cumpriu a lei dos judeus. Jesus cumpriu. O que ele bateu de frente foi no exagero que eles tinham. Então essa é aquela que nós estávamos falando. Aqui em Hebreus capítulo 15, versículo 16, Hebreus capítulo 10, versículo 16, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, dando a oportunidade para que o povo possa entender acerca de Deus. Porque não tem erro. Deus é Deus Todo-Poderoso. Mas as minhas leis em seu coração. O que é o coração, meus irmãos? Para nós, para o judeu, o coração é aqui. Mas onde a gente pensa? É na cabeça. Quando fala de coração, o meu coração, a gente usa essa expressão romântica, e a Bíblia fala isso, muito bom. Mas onde o homem raciocina é na mente. O homem tem que raciocinar acerca de Deus. Raciocinar acerca de exatamente isso, das leis de Deus, e guardá-las em seu coração. A gente diz, mas se está na cabeça e desce para o coração, é um problema para tirar, sim, porque já criou uma raiz de amargura, uma raiz de qualquer coisa que não vai fazer bem para a vida espiritual. Na nossa introdução, a infalibilidade e a inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras e indicam que a Bíblia sagrada não falha e não erra. A Bíblia não erra. O que está havendo muito erro hoje são os intérpretes, os supostos intérpretes da Bíblia, que têm errado muito. Os intérpretes não de interpretar acerca da língua, mas de passar para o povo aquilo que está escrito na Bíblia. Esses sim estão trazendo muito erro de concordância,
muito erro de ensinamento para o povo. Esses sim estão trazendo problemas. Mas a Bíblia em si, ela não tem nenhum problema, meus irmãos. Ela é totalmente abençoada. Mas o que Deus fez? Deus usou homens para que pudesse formar esse cânon que nós temos hoje. O que é o cânon? Os pergaminhos, né? Os livros que foram colocados para que nós pudéssemos ter hoje a Bíblia Sagrada, um livro com 66 livros, né? Um livro com 66 livros. Então hoje nós temos uma biblioteca, né? Porque Bíblios é biblioteca. Então nós temos uma biblioteca num livro só. É interessante, mas é isso. E aqui no tópico 1, o que é a inerrância da Bíblia? Contém-se de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. É aquilo que nós já falamos, meus irmãos. A Bíblia não contém erro. O que está sendo errado é quando a pessoa pega um texto fora de contexto e transforma num pretexto para heresia. Esse aí que está o erro. Na parte 2, a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Ou seja, a Bíblia, ela atestando ou ela concordando com o texto que está no Novo Testamento e com o Antigo Testamento, com o texto que está no Antigo Testamento, com o texto que está no Antigo Testamento, com aquilo que um profeta disse, o outro também está atestando. Está concordando, não na mesma... no mesmo, como que eu posso dizer, com o mesmo povo, não que o povo normalmente era o mesmo, mas de uma forma que não fugia do que? Da revelação, da inspiração, que foi a nossa aula passada, acerca da Bíblia. Não foge, por quê? Porque é inerrante, não tem como errar. O mesmo Espírito que fala aqui, fala em todos os lugares, meus irmãos. Mas o que acontece mas será que o Espírito Santo de Deus está usando? A gente pode realmente ter essa dúvida. Usando a pessoa para falar a Bíblia, para falar acerca da palavra de Deus. O pregador, vamos dizer assim, né? O pregador pregando, falando acerca da Bíblia. A gente pode sim falar, poxa, será que é Deus mesmo? Será que ele... A gente pode, meus irmãos, a gente tem que averiguar tudo aquilo que a gente escuta. Porque se a gente vai começar a pensar exatamente isso, a Bíblia erra, a Bíblia é inerrante, contém erros, não é um livro confiável. Na parte 3, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Ou seja, né, a gente vê que as pessoas confundem muito isso. Mas o que nós percebemos não tem falha, não tem erro. E mais uma vez eu repito, o erro está naqueles que fazem as suas próprias versões. Tem uma cantora aí, uma jovem, que ela era muito conhecida no mundo gospel, parece que agora foi cantar no mundo secular, porque diz que Deus ama a todos, que não tem problema, que ela pode continuar. E ela tem a versão da Bíblia dela. Então, meus irmãos, dá pra gente ter noção do que o problema que é algumas versões. A Bíblia em si não tem erro, o problema são as versões. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Tópico 2. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. Não apócrifos, autógrafos. São manuscritos originais que são chamados autógrafos, ou seja, são inerrantes. Não existe pensamento de homens. Porque se a gente pegar... vamos colocar aqui o livro de Tobias, né, que é um livro deuterocanônico, tem erro lá, porque o anjo mentiu, né? Tem uma parte ali que o anjo mente, que eu já li o livro, o anjo mente. Tem o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de não sei o que, tem muita... Irmãos, eu já li o livro apócrifo, eu não estou lembrado agora qual livro que eu li, que eu li essa parte mais ou menos 3 vezes, em 3 livros apócrifos diferentes, que falava que Jesus maltratava a professora, que falava que Jesus maltratava as pessoas, que disse que o homem esbarrou em Jesus, Jesus lançou uma palavra contra o homem e aquele homem morreu, amaldiçoou o homem morreu. Isso Jesus quando criança. Jesus ressuscitava passarinho, que Jesus, que a roupa de Jesus curava, as pessoas pegavam na roupa de Jesus e curava, sendo que a Bíblia diz, o Evangelho diz, que o primeiro milagre que Jesus realizou foi em Caná da Galileia, nas bodas de Caná.
no casamento. Aquele foi o primeiro milagre que Jesus ele operou. Então tudo isso, meus irmãos, é apócrifo. E aqui a gente vai falar sobre isso, os manuscritos apócrifos. Eu já falei para os irmãos acerca dos manuscritos apócrifos que dá para fazer umas 2 Bíblias, não com a quantidade que nós temos de literatura, de conteúdo, de escrita na Bíblia, né? Porque se a gente pegar um livro de Salmos é muito grande, o livro de Isaías é muito grande, Jeremias é um livro muito grande, Gênesis, são livros grandes, mas os livros apócrifos normalmente não têm esse conteúdo, né? Não tem todo esse conteúdo. Mas o que nós vemos é que a questão é o conteúdo em si, no sentido das palavras que são colocadas. Eu já citei para os irmãos acerca dos passarinhos, acerca disso, acerca daquilo, mas a gente vê que não são inspirados. Esses sim contêm milhares de erros, muitos erros. Mas essa é a visão do observador, que está vendo lá o erro. Não, meus irmãos, porque esses livros eles não se autoconcordam. Se a gente pegar o livro de Enoque, todo mundo fala, o livro de Enoque deveria estar na Bíblia, que fala dos 10 céus, que ele fala muita coisa interessante, até bom, para nível de conhecimento literário, é bom que a gente tenha, vamos dizer assim, que a gente busque mesmo e que a gente tenha a oportunidade de ler esses livros. Não estou dizendo que eu não tenho que ler, mas não aplicá-lo como regra de fé. O problema é aplicar essa literatura como regra de fé. A nossa única regra de fé tem que ser a Bíblia, porque ela não contém erro. Mas esses livros sim. Agora a gente não vai chegar em cima do púlpito para a gente ter a noção, meus irmãos, de algumas coisas que se escrevem acerca da Bíblia. Se os irmãos pegarem até como é que eu posso dizer, um documentário National Geographic, eu acho que é National Geographic, ou é o History que fala sobre a Bíblia proibida. Os irmãos vão ver lá e também está escrito nos livros apócrifos isso, que Jesus, ele beijava na boca de Maria Madalena, que Pedro não achava isso certo, que Jesus teve uma família com Maria Madalena. Irmãos, essa é uma das partes que eu estou citando para os irmãos da literatura apócrifa. Eu li isso nos livros apócrifos e também assisti o comentário, mas as pessoas às vezes não gostam muito de ler, então vai lá e assiste o documentário, amém? E aqui na parte 3, os apócrifos e o pseudo-epígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, esses aqui que o autor aqui, que o comentarista colocou como apócrifos, esses são colocados como deuterocanônicos, não entraram no cano, também são apócrifos, não tem veracidade. Mas eles contêm não entraram no cano da Bíblia, da nossa versão, mas a Bíblia Católica tem todos esses livros. Inclusive, a minha Bíblia Católica ficou até no Brasil e tinha esses livros aqui, mas o irmão pode ver na internet, pode baixar no aplicativo Bíblia Católica, que vai ter todos esses livros, Primeira, Segunda Macabeus, esses livros todos. Então, meus irmãos, aqui apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. O exemplo da oração pelos mortos, os pideucráficos, falsos escritos. Ou seja, não tem como, meus irmãos, a pessoa ler um livro desse e ter uma regra de fé. Agora se achou os manuscritos do Mar Morto. O que vai ser da Bíblia? O que vai ser do Evangelho? Porque agora, será que a Bíblia é a verdade? Irmãos, a Bíblia é a verdade. Porque eu já li esses livros apócrifos, eles não têm veracidade. E os irmãos também podem ter acesso a esse conteúdo literário para os irmãos entenderem. Para nível de conhecimento, ler o livro de Primeira Macabeus, Segunda, Terceira e Quarta Macabeus nem tanto. Mas Primeira e Segunda Macabeus, para nível histórico, é ótimo para nós. É ótimo mesmo. Os irmãos que puderem, deveriam ter acesso. O livro de Enoque também é ótimo. Se quiser ler a nível literário, a nível de conhecimento, de raciocínio, é bom. Se não afetar a sua fé e o seu conhecimento em Deus, lê. Mas se for para embaralhar sua cabeça, irmãos, é melhor não ler. Amém? Tópico 3. A verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico, emet, significa que é confiável e correto. A Bíblia é confiável, meus irmãos. A Bíblia é o único livro que muda a vida de uma pessoa por completo, que salva a vida de alguém. Os livros mudam acerca do conhecimento, a pessoa está numa deprê, lê um livro, é muito bom, raciocínio é muito bom. Mas o único livro que salva alguém, que mostra o caminho da salvação,
é a Bíblia Sagrada. Na parte 2, a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. É aquilo que eu disse, a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé. Se nós formos ler outros livros, esses livros que eu citei apócrifos, muito bom, para nível de conhecimento pessoal, isso é muito bom. Para fazer aquilo que eu estou fazendo aqui agora, meus irmãos, eu li esses livros e estou citando para os irmãos aquilo que está contido no livro e atestando para os irmãos que esses livros não são inspirados, porque tem totalmente um evangelho totalmente contrário, né? O evangelho não, uma literatura contrária àquilo que nós cremos e sabemos que está aí na Bíblia. Não concorda com nada com a Bíblia, não concorda, conta algumas histórias até aberrações, né? Que, como eu já citei algumas. Então, para nível de conhecimento, para poder citar, você que é professor de escola dominical, você que gosta de leitura, olha, lê mesmo, faz muito bem, é muito bom ler, mas não como regra de fé. Na parte 3, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000, ou seja, se a Bíblia cair, meus irmãos, ou for verificado um erro na Bíblia, irmãos, aí começa a ter uma pulga atrás da orelha, porque se contém um erro, deve ter muitos outros. Mas a Bíblia não tem erro. O que está tendo muito erro são as versões que alguns estão colocando no mercado para vender a Bíblia. Amém? E a nossa conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar as autoridades das Sagradas Escrituras, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, inerrante, infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. A Bíblia tem autoridade, a Bíblia é que nos ajuda, a Bíblia é que nos ensina e a Bíblia, meus irmãos, é que nos traz a luz da salvação. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus.